No início do século XXI, a evolução humana estava em um ponto de virada. Com base na seleção natural, os cientistas preveem que o futuro vai ser cheio de pessoas inteligentes e tecnologicamente avançadas. No entanto, os humanos logo provam que a teoria estava errada, pois estão no topo da cadeia alimentar. Eles não precisam continuar evoluindo, então se tornaram preguiçosos e mais burros a cada dia. As pessoas ricas e inteligentes pensam muito antes de ter filhos, já que é uma decisão tão grande, mas acabam esperando tanto que morrem sem ter herdeiros. Por outro lado, as pessoas pobres e burras continuam se multiplicando como coelhos e geram mais crianças burras, que no futuro terão bebês ainda mais burros. Em 2005, em uma base militar em Washington DC, o bibliotecário do exército Joe estava assistindo TV durante o seu turno, quando de repente é abordado por um superior que anuncia que Joe vai ser substituído, pois ele foi escolhido para um projeto muito secreto. O Joe protesta porque seu plano sempre foi se aposentar como bibliotecário, já que é um trabalho fácil e calmo. No entanto, as ordens vêm dos superiores e ele não pode recusar. Enquanto isso, os superiores discutem as pessoas escolhidas para o projeto secreto. A equipe de cientistas deles inventou cápsulas de hibernação humana para poder preservar os seus melhores homens e revivê-los em tempos de necessidade. Primeiro, precisam testá-las, e Joe foi escolhido por ser o homem mais mediano do exército e por não ter família. Eles também precisam de uma mulher, mas como o exército não tem nenhuma, o coronel escolheu uma trabalhadora de reputação duvidosa chamada Rita, que frequentemente entretém em festas privadas do exército. O exército vai pagar a Rita um upgrade no hostel, e o histórico criminal da Rita vai ser completamente limpo. O primeiro teste vai deixar Joe e Rita dormindo por 1 ano, e é altamente classificado, o que significa que ninguém mais sabe sobre isso. No dia seguinte, Joe e Rita estão juntos em uma sala de espera para um exame médico, que finge ser uma pintora quando Joe pergunta sobre a sua vida. Quando os cientistas os colocam nas cápsulas de hibernação, eles recebem os soros intravenosos, e Rita fica apavorada. Joe a acalma e pede que confie no exército. Quando Rita menciona acidentalmente o nome Upgrade, ela finge que é seu namorado, e o Joe acha que é um nome holandês, ainda sem perceber todas as falhas suspeitas na história dela. Então, os cientistas os colocam para dormir e fecham as cápsulas, trancando a porta do laboratório quando saem. Logo, o coronel e o upgrade são presos por envolvimento com substâncias ilegais e trabalhadoras de má reputação. Esse escândalo faz com que a base seja fechada e o prédio é demolido, de modo com que as cápsulas são deixadas esquecidas sob todos os destroços. Enquanto Joe e Rita dormem, os anos passam. A sociedade começa a ficar cada vez mais estúpida a uma velocidade assustadora. As pessoas esperam que a engenharia genética conserte isso, mas infelizmente as mentes mais brilhantes e os maiores recursos são gastos em problemas menos importantes, como queda de cabelo. A população eventualmente explode e a inteligência declina até que a humanidade não consegue mais resolver os problemas mais básicos. O lixo se acumula por séculos e em 2505 acontece a grande avalanche de lixo. Um caminhão estava despejando mais lixo na pilha e o peso finalmente se torna demais. Então, um enorme deslizamento acontece. A pilha de lixo desaba e arrasta a cápsula do Joe, fazendo cair através de uma janela no apartamento do Fredo. Ignorando o desastre atrás dele, Fredo assiste a uma comédia muito estúpida na sua TV gigante. A cápsula ativa e desperta o Joe, que estava tonto e confuso. Ele continua perguntando sobre a situação e Frodo fica irritado. Então, ele se levanta da sua cadeira sanitária e joga o Joe pela janela. Em seguida, Joe procura ajuda, mas as pessoas falam em um inglês muito zoado, com muitas gírias que não dá pra entender. Então, ele não consegue se comunicar com os locais, que chamam a sua fala de pomposa. Enquanto olha ao redor, Joe percebe quanto a cidade mudou. Tudo estava em ruínas, há anúncios por toda parte, e as marcas usam nomes idiotas ou vulgares. Eventualmente, ele encontra um hospital com uma placa mal projetada e entra, encontrando mais sinais que parecem de uma lanchonete, sujeira e lixo por toda parte, e até máquinas caça-níqueis. A recepcionista não fala, ela apenas indica botões para apertar conforme os sintomas. Como Joe descreve várias coisas e não sabe o que estava acontecendo, a recepcionista aperta o botão não sei. Enquanto espera ser chamado, Joe tenta beber em um bebedouro, mas sai uma bebida energética chamada Brondo. Ele pergunta ao homem sobre isso, que ri da ideia de querer beber água, já que ela pertence aos vasos sanitários. Então, Joe entra na fila para uma máquina de diagnóstico, onde fazem colocar plugs na boca, orelha
e traseiro. No entanto, o técnico confunde os plugs e o Joey acaba colocando o plug traseiro na boca. O nojo o faz correr para lavar a boca com a bebida energética. Em seguida, o Joey vai ao consultório do médico e vê uma revista datada de 2505, mas ele acha que é um erro de impressão. O médico fala um monte de besteiras e conclui que o Joey estava quebrado, cobrando-lhe 5 bilhões de dólares. Quando o Joey olha a conta, vê o ano 2505 e finalmente percebe que de fato estava no futuro. Enquanto o médico continua perguntando sobre a sua tatuagem de cidadão, o Joe vai até uma janela para observar melhor a cidade. A destruição e lixo por toda parte, e mal há prédios restantes. O médico percebe que Joe é indetectável no sistema, ao mesmo tempo em que Joe percebe que dormiu por 500 anos. Os dois gritam e o médico ativa um alarme. Joe foge pelas ruas e percebe mais coisas, como o grande relógio que fica parado na mesma hora o dia todo e os cartazes com imagens sujas e palavrões. A economia estava em colapso e os suprimentos de alimentos estão devastados. Joe vai ao cinema e descobre que o único filme disponível é uma gravação de 90 minutos de uma nádega nua soltando gases, que ganhou 8 Oscars. Todos ao seu redor acham hilário. Naquela noite, Joey observa uma mulher tentando pegar batatas fritas de uma máquina e estava falhando. Depois que ele sai, ele tenta pegar as batatas da máquina, mas é pego em flagrante pela polícia. Eles percebem que ele é indetectável e imediatamente o derrubam para prendê-lo, ignorando quando ele diz que é do exército. Nesse momento, ele vê a cápsula da Rita por perto, mas os policiais o calaram com um spray de pimenta. No tribunal, Joey é mantido dentro de uma gaiola e as pessoas jogam coisas nele. As paredes também estão cobertas de anúncios. Joey é levado para o seu assento no julgamento e descobre que seu advogado é o Frodo, que ao invés de defendê-lo, reclama sobre a sua janela quebrada. Ambos os advogados e o juiz continuam dizendo besteiras, e logo a multidão começa a insultá-lo também. O Joey tenta se defender com argumentos sensatos, mas a sua voz só faz os outros rirem, e ele é considerado culpado. Enquanto isso, a Rita também acorda e tenta ligar para o upgrade de um telefone público que exige 2.000 dólares para ser usado. Um homem tenta comprar seus serviços e ela o engana, recebendo o pagamento, mas pedindo que ele espere. Quando ela olha as notas, fica chocada com as palavras idiotas e o rosto estranho nelas. De manhã, o Joe é levado para uma máquina onde ele pode obter a sua tatuagem de identificação de cidadão. Quando a inteligência artificial pergunta seu nome, Joe tenta explicar que não tem certeza do que estava acontecendo e a máquina entende não certo como seu nome. O Joe tenta corrigir, mas já é tarde demais. Ele recebe a tatuagem e a identificação mostra uma foto muito ruim com o nome errado. Em seguida, o Joe é levado para um teste de amplitude para que possa escolher o trabalho certo na prisão para ele. O teste é mais fácil do que o primeiro ano na escola, e o Joe fica irritado ao ver as pessoas com dificuldades em forma simples. Depois disso, o Joe é levado para a prisão, onde vê muitas pessoas trancadas na mesma cela e os guardas jogando comida para elas comerem como se fossem porcos. Finalmente, entendendo o quão idiota todos realmente são, o Joe diz a um guarda que cometeram um erro e ele deveria estar saindo da prisão hoje, não sendo preso. O guarda o manda para a recepção, onde um oficial tira suas algemas antes de verificar o sistema. Ele rapidamente percebe que o Joe não deveria sair, então o Joe pede para que ele cheque os arquivos físicos. Enquanto o policial se distrai, o Joe sai correndo do prédio. As armas automáticas na porta tentam atirar nele, mas estão em péssimo estado e acabaram se destruindo. À noite, o Joe volta ao apartamento do Frodo e pergunta se já inventaram máquinas do tempo. O Frodo diz que sim, mas se recusa a ajudá-lo a encontrá-la. No entanto, ele concorda quando o Joe promete voltar ao passado e abrir uma conta poupança no nome do Frodo, que teria 80 bilhões de dólares agora. Nesse momento, a polícia começa a bater na porta do Frodo. Então, Joe troca de roupa e escapa com Frodo pela janela. A dupla sai no carro de Frodo e encontra Rita vestindo roupas novas em uma esquina, onde ainda estava enganando o mesmo homem por dinheiro. O Joe arrasta para dentro do carro à força e explica tudo enquanto eles fogem. E a Rita grita de raiva. Infelizmente, há scanners em vários pontos das ruas e eles detectam a tatuagem do Joe. Então, agora a polícia sabe onde eles estão. Para piorar, o carro ainda para de repente porque a bateria acabou. O trio sai e se esconde antes que a polícia chegue e destrua o carro com tiros. Uma multidão fica ao redor dessas explosões desnecessárias e até começa uma briga por diversão. Depois de muitas horas de caminhada, o trio chega ao Costco, que agora vende todos os tipos de produtos independentemente da categoria. O local também oferece cursos escolares e o Frodo se tornou advogado aqui.
Há também várias redes de fast food que agora são clubes sujos com nomes provocantes. O lugar é tão grande que eles precisam pegar um transporte para poder chegar à seção de eletrônicos. A Rita vai ao banheiro enquanto esperam. O Fredo começa a fazer comentários muito inapropriados sobre ela, e quando o Joey tenta pará-lo, a sua tatuagem é escaneada novamente e o seu rosto aparece em todas as telas. Fredo sobe no transporte para fugir, enquanto a polícia rapidamente cerca o Joe, prendendo ele e jogando mais spray de pimenta nos seus olhos. A Rita sai do banheiro e vê a polícia, então fica escondida. Momentos depois, o Joe é levado para a Casa Branca e conhece a equipe do presidente. Ele fica chocado ao saber que o seu teste de QI mostra que ele é o homem mais inteligente do mundo, e por isso querem que ele seja o secretário do interior. Joey tenta explicar que isso não faz sentido, mas é interrompido com a chegada do presidente Camacho, que agarra a cabeça do Joe, achando que ela deveria ser maior para alguém inteligente assim. Depois, Camacho convoca uma reunião especial e anuncia na televisão nacional que seu novo secretário do interior, o senhor Não Certo, resolverá todos os problemas em uma semana porque ele é muito inteligente. O Joe receberá um perdão total se fizer isso. A multidão é cética no início, mas Camacho os convence com uma música. Em seguida, eles fazem um desfile completo, bebendo cerveja e levantando os dedos do meio. Algum tempo depois, há uma reunião do gabinete, e Joey pede que Fredo se junte a ele como seu advogado. Em particular, o Joey pergunta a Fredo onde estava a máquina do tempo, mas o Fredo não é bom em dar direções. Joey precisa de uma distração e pede ao gabinete que o leve para ver as plantações mortas. Ele também pede aos guardas que encontrem a Rita para ele, e todos pensam que ela é sua amante. Quando chegam ao campo, Joey confirma que o solo estava péssimo. Após o Fredo secretamente entregar a ele um mapa do museu com a máquina do tempo, os guardas trazem a Rita. Joey finge que precisa de um tempo a sós com a Rita e a leva para trás dos arbustos para abrir o mapa, que é completamente inútil. Eles não têm escolha a não ser voltar para a equipe. E quando se aproximam dos irrigadores, ficam chocados ao descobrir que as plantações foram regadas com bebida energética. Acontece que em 2330, a Brondo eliminou a água porque havia como uma ameaça, e agora até as vacas e bebês são alimentados com a bebida energética. Leva várias horas para o Joey convencer a equipe a trocar Brondo por água, e no final ele vence o argumento dizendo que pode falar com as plantas, então ele sabe o que elas querem. Ele passa o dia todo instalando novos irrigadores de água com o apoio do Camacho. Quando a noite cai, eles são levados a um quarto na Casa Branca. Rita revela que conseguiu um perdão graças ao Joe e oferece a ele para dividir a cama naquela noite, mas o Joe recusa porque ainda pensa que ela é uma pintora namorando seu gerente, Upgrade. Alguns dias depois, alguém joga uma pedra na janela e Joey vê uma multidão furiosa lá fora. Acontece que a troca por água fez as ações da Brondo caírem a zero e uma grande parte da população perdeu seus empregos, então agora estão protestando. Uma reunião de emergência do gabinete é realizada com o CEO da Brondo, que culpa todo o plano do Joe. Logo ele é levado a julgamento e a Fox News faz uma cobertura horrível como de costume. O Joe é considerado culpado e sentenciado a uma noite de reabilitação. A princípio, o Joey acha que isso soa bem, mas a reabilitação acontece em uma arena de caminhões monstro, onde os prisioneiros são perseguidos e mortos se não correrem rápido o suficiente. A Rita visita o Joey na prisão e percebe que o acorrentaram a uma rocha para que ele não possa escapar novamente. O Joe pede para que ela encontre a máquina do tempo, volte ao passado e diga a todos para ficarem na escola. Naquela noite, até o presidente Camacho comparece à reabilitação e a multidão espanca o cantor que interpreta o hino nacional. Dois enormes caminhões entram na arena, exibindo armas perigosas que parecem órgãos humanos, enquanto Joe recebe apenas um carro frágil com um membro de silicone flácido. Os policiais colocam a rocha do Joe na parte de trás do carro, que quebra um bom pedaço quando ele começa a dirigir. As pessoas começam a jogar coisas nele. Na Casa Branca, Fredo assiste ao show enquanto a Rita olha pela janela. Ela fica chocada ao ver uma flor crescendo no jardim e pede ao Fredo que leve ela até a arena. No caminho, eles conseguem ver que as plantações estão realmente crescendo. Quando a confrontação começa, um terceiro caminhão entra na arena. Esse é ainda maior e derruba parte do prédio, acabando enterrado nos escombros. Um dos caminhões pequenos arranca rapidamente o teto do carro do Joe antes que o outro atinja do lado. Nesse momento, a Rita chega e tenta falar com o Camacho, que não acredita na história dela. Os caminhões aceleram e tentam colidir com o carro ao mesmo tempo, mas Joe também acelera e faz a rocha cair.
A corrente puxa para fora enquanto o veículo continua, fazendo com que os dois caminhões colidam entre uma grande explosão. Todos ficam confusos, pois querem que o criminoso vença, mas o motorista do terceiro caminhão, Beef Supreme, de repente se levanta dos escombros com um lança-chamas. Desesperada, a Rita suborna Alfredo e um cameraman, pedindo que filmem as plantações. Ela então corre para a sala de controle e engana o técnico para sair. No entanto, quando a dupla chega ao campo, eles se distraem em um clube de striptease. Depois de acidentalmente incendiar um funcionário, o Biff começa a atirar no Joe, destruindo a sua rocha. Agora, o Joey pode fugir e se esconder atrás dos caminhões. Ele sobe em um deles e agarra o microfone pendurado, fazendo um discurso emocionante sobre suas intenções de ajudar, mas a multidão o odeia. Os trabalhadores movem o microfone para longe e o Joey se agarra a ele para evitar o lança-chamas. No entanto, eles estão lentamente abaixando ele. Quando Fredo e o cameraman saem do clube, eles começam a brigar e acabam derrubando a câmera, que cai bem em frente a uma plantação. Isso faz o Fredo se lembrar do acordo e ele começa a gravar o campo inteiro, que a Rita exibe em todas as telas gigantes. O Joey cai no chão e o Biff estava prestes a queimá-lo, mas Camacho o salva e anuncia que o Joey ganhou seu perdão. Durante a festa pós-evento, Rita diz a Joe que quer ficar no futuro porque estava se saindo melhor aqui. Camacho anuncia que o Joe vai ser seu vice-presidente e o Joey tenta recusar, dizendo que quer voltar para casa. Todos imploram para que ele fique, pois precisam dele, e o Joey fica tão tocado que concorda. Então, o Fredo zomba dele e mostra a máquina do tempo, que na verdade é apenas um brinquedo de parque de diversões. O Fredo mentiu apenas por dinheiro. Com o tempo, Joey se torna um vice-presidente muito bem sucedido e eventualmente é eleito presidente, com Rita como sua primeira dama, iniciando assim uma nova era no país. E Joey tem os 3 filhos mais inteligentes do mundo. O vice-presidente Fredo tem 8 esposas e 32 filhos, muito burros. Enquanto isso, em outra cápsula, o Upgrade também aparece no futuro. Então, tudo é finalizado.